Bem-vindos. Sou Paulo Lázaro, médico radio-oncologista, e estamos no 7º Congresso Virtual do Todos Juntos contra o Câncer. E hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, que é sobre os benefícios da radioterapia moderna e os obstáculos para a sua incorporação. Mas antes disso, nós vamos também conversar um pouco sobre a radioterapia com pessoas que realizaram o tratamento e venceram o câncer. Nós teremos juntos conosco Tânia André Silva, que é profissional de RH que venceu o câncer de mama, a dona Dolores Maria, que é uma paciente de câncer de cabeça e pescoço, e o Carlos Eduardo de Almeida, que é físico e paciente de câncer de próstata. E nós falaremos um pouquinho sobre a radioterapia moderna no Brasil. Essa aula que eu vou falar com vocês, ela é uma parceria do Todos Juntos contra o Câncer da plataforma Radioterapia Legal. Aqui vocês podem ver os nossos conflitos de interesse e eu queria começar essa aula com vocês falando sobre um poema de Fernando Pessoa, que é muito interessante, mostra um pouquinho para a gente das dificuldades que o homem teve para chegar onde ele está hoje. Esse poema começa da seguinte forma: ó mar salgado, quanto de seu sal são lágrimas de Portugal. Esse poema reflete a dificuldade que os desbravadores portugueses tinham para chegar às Índias. Para quem não sabe, Portugal e Espanha eram potências navais na época, e o que vocês estão vendo aí na foto é um local que era de muito difícil acesso, aonde Bartolomeu Dias, uma vez chegando, viu várias tormentas e teve uma dificuldade enorme de passar por esse lugar. E eu vou voltar nessa foto com vocês daqui a pouco para a gente falar um pouco mais sobre essa história. Bom, na mesma época já se sabia que as plantas tinham alguma função como medicação para as pessoas e que melhorava a qualidade de vida delas. O que vocês estão vendo aí é um reforço para a imunidade. Essa planta, ela funciona como reforço para a imunidade e, como todos sabemos, a imunidade é muito importante, tanto para nos defender contra infecções ou também contra o câncer. O homem, com o passar do tempo, foi condensando essas medicações, esses extratos, e a gente foi chegando ao que a gente tem hoje como medicação e o que fez a diferença na qualidade de vida de todos nós. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida de um brasileiro na década de 40 era em torno de 43 anos, e isso aumentou muito com a chegada das vacinas e dessas medicações. Também mudou muito o panorama desse tratamento com outras descobertas, como, por exemplo, a da radioatividade, em 1895. A descoberta do raio-x, ela se deu dessa maneira que vocês estão vendo, com um raio-x da mão do seu próprio descobridor, que foi o Röntgen, e ele, quando descobriu a radioterapia, o raio-x, um ano depois já estavam realizando o tratamento nos pacientes, como vocês estão vendo aí, o tratamento de um câncer de mama. A radioterapia foi desenvolvendo-se aos poucos, ou seja, a gente começou a descobrir os benefícios dela e percebeu que talvez ela fosse muito interessante para diminuir a recidiva, ou seja, diminuir a volta do câncer ou mesmo tratá-lo de maneira radical, substituindo a cirurgia. Mas só na década de 80, com a incorporação de um exame de imagem muito importante, que é a tomografia, mudou tudo. A gente, a partir desse momento, conseguia ver os órgãos internos das pessoas. Então, como a gente via os órgãos internos, a gente conseguia calcular da radioterapia as doses que chegavam na área que a gente gostaria de tratar e também na região ao lado dessa área. Com a incorporação dessa tecnologia, então, a gente melhorou a precisão do tratamento, aumentou a chance de cura e teve um menor efeito colateral. Aí vocês podem ver um tratamento de câncer de próstata, que é uma das patologias que mais acomete homens hoje no Brasil e no mundo. O ganho médio da radioterapia moderna, que a gente está falando, para um tratamento de tumor, seja ele de qualquer parte do corpo, é em média de 40%, enquanto da cirurgia é de 49% e da quimioterapia, hormonioterapia, os tratamentos sistêmicos, de 11%. Depois da incorporação da radioterapia, nós demos um passo além.
Com um planejamento inverso, que utiliza uma técnica computacional moderna, a gente pôde realizar tratamentos como esse que vocês estão vendo, onde a gente consegue diminuir a dose de radioterapia na região do coração, mesmo naquelas mulheres que tratam mama esquerda, o que não era possível ser realizado antes, quando nós tínhamos a radioterapia bidimensional, sem a tomografia. Uma outra coisa que também melhorou muito o panorama da radioterapia foi a estereotaxia, que é quando a gente realiza a radioterapia de forma precisa, milimétrica, submilimétrica. Ou seja, nós realizamos o tratamento no local exato aonde ele deve ser realizado, de maneira que a gente consiga ablar aquela região, realizar uma dose muito alta de radioterapia naquela região e, ao mesmo tempo, poupar os órgãos que estão ao redor dessa área. Com isso, com a precisão e a deposição de dose de maneira mais elegante do MRT, nós conseguimos fazer o hipofracionamento. O hipofracionamento significa você diminuir o número de aplicações de radioterapia. Isso é muito importante e impacta muito países como o nosso, um país continental, onde a gente consegue diminuir o tratamento de uma forma segura para o paciente, com o mesmo benefício do tratamento convencional que a gente tinha antigamente. Entretanto, essa tecnologia é para poucos, né? A gente sabe, por exemplo, que ainda pelo Sistema Único de Saúde não há incorporação de muitas dessas tecnologias. O que a gente está vendo na parte de cima da tela é um planejamento bidimensional, feito com raio-x. E esse tratamento, ele não poupa nenhum órgão, ele realiza o tratamento tanto no tumor, quanto nos tecidos normais, e a pessoa acaba tendo muitas alterações fisiológicas por conta disso. Nesse caso, o que a gente acaba vendo é uma alteração que leva à xerostomia, que é a diminuição da saliva, a diminuição da saliva da pessoa por conta de um tratamento de câncer. Quando a gente faz esse tratamento com MRT, a gente consegue poupar as parótidas, que é quem faz a saliva, e isso faz com que a pessoa perca muito menos e tenha muito menos esse efeito da xerostomia. Além disso, a gente também vê que os gastos para a radioterapia no Sistema Único de Saúde, eles estão estáveis. A gente até vê um aumento em 2011 desses gastos, mas na verdade não foi porque você começou a tratar mais pacientes. Aumentou esse gasto por conta de uma correção de tabela, que também já era bem defasada. E enquanto, como eu falei no começo da palestra para vocês, que 40% das pessoas se beneficiam da radioterapia, só há um incremento de 13% do orçamento para esse tratamento hoje no Sistema Único de Saúde brasileiro. E isso leva a distorções absurdas. Como a gente está vendo aqui, existem alguns estados que a gente ainda não tem radioterapia, e isso faz com que as pessoas precisem se deslocar grandes distâncias, como vocês estão vendo nesse mapa de migração para a realização de radioterapia, chegando até pessoas a terem que se deslocar mais de 1.000 quilômetros para realizar o tratamento. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente tem hoje 140 milhões de pessoas, 140 milhões de brasileiros que não têm radioterapia em seus domicílios, em suas cidades. Isso faz com que elas tenham que procurar esse tratamento em outras cidades. E 50% só dessa demanda de pessoas que precisam de radioterapia é atendida. Então, a gente tem aí uma perda de benefício, uma perda de cura e até de alívio de sintomas, de paliação por conta dessa realidade Brasil. E isso não é só o que a gente vê como perspectiva, né? No futuro, a obsolescência, ou seja, a envelhecimento das máquinas, ele vai se dar de forma muito impactante na radioterapia, e 50% do parque hoje da radioterapia construído vai estar obsoleto em 2022, o que faz uma diferença absurda para esses pacientes e dificulta muito o tratamento, causando esse número que vocês estão vendo aí na tela. O número de vidas perdidas que pode chegar até 6.200 pessoas nos próximos anos, caso isso não seja melhorado, caso a gente, como sociedade, não consiga otimizar esses números que eu estou falando com vocês. E o futuro não é só esse, a gente estava falando de 2022, mas se a gente olha um pouquinho mais para frente, em 2035, a chance de você precisar de radioterapia
dentro do que a gente tem hoje no país, de perspectiva, ela é assustadora ainda. A gente vai precisar aumentar o nosso parque de aparelhos em mais de 150% para poder suprir essa carência. E olha que eu estou falando com vocês sobre a radioterapia, tanto do sistema privado quanto do Sistema Único de Saúde, as duas unidas. Bom, a radioterapia moderna, então, pode ajudar? Ela pode sim, a gente consegue, com a radioterapia moderna, fazer algumas coisas, talvez, para melhorar esse cenário todo que eu passei para vocês. A tecnologia, usando o MRT, usando a estereotaxia, como a gente comentou lá no início da explicação, ela proporciona menos aplicações, ainda assim com resultados excelentes, fazendo pacientes que levam o mês todo para realizar o tratamento, como vocês estão vendo no nosso slide, de 6 a 7 semanas, por exemplo, um tratamento de próstata, fazer o tratamento em 4 semanas. Uma paciente de mama que fazia em 4 semanas, fazer o tratamento em 3 semanas. Ou, eventualmente, até em 1 semana, tanto para a próstata quanto para a mama. Então, vejam que esse tipo de tratamento, ele é possível sim, a gente já tem alguns estudos maduros em relação a isso, principalmente para a mama e para a próstata. Agora, para realizar esses estudos, a gente precisa sim de tecnologia e a gente está falando sobre isso porque realmente faz toda a diferença para os nossos pacientes e para os nossos serviços. O Sistema Único de Saúde até que tem feito a parte dele, a gente vê uma boa vontade do governo em relação à radiação, em relação à radioterapia no Brasil, tanto que antigamente a gente fazia o pagamento por número de campos. Então, vocês imaginem que uma instituição ela só recebia o valor de tratamento daquele paciente se ele fizesse o número máximo de campos. Hoje, não. Hoje a gente faz por pacote. Então, já é uma ajuda, porque aí você consegue hipofracionar, diminuir o número de aplicações e diminuir, assim, filas, aumentar a otimização do aparelho de radioterapia. Além do projeto Radioterapia Brasil, que também aumentou muito e tem aumentado muito o parque tecnológico brasileiro. Uma outra questão que também é muito importante é da iniciativa privada, seja ela com os pequenos setores de radioterapia isolados, os setores de radioterapia dentro de hospitais que são privados e atendem pacientes do SUS. Um exemplo muito claro são as Santas Casas, que são os filantrópicos, que todo mundo acha que é do Sistema Único de Saúde, mas são privados e atendem os pacientes do Sistema Único de Saúde, como dos grandes players do mercado, né? Como de uma grande fabricante que hoje está no Brasil, proporcionando uma agilidade maior para a realização de análise dos setores de radioterapia, caso eles precisem de algum equipamento novo, fazendo também uma pesquisa fazendo pesquisas junto às sociedades brasileiras de radioterapia, junto ao próprio Todos Juntos contra o Câncer, né, e também treinamentos para médicos em relação a essas tecnologias. Além disso, a própria sociedade civil organizada tem se mobilizado. Aqui a gente está vendo o painel da FEMAMA, que fez uma diferença muito legal assim, para quem assistiu. Eles discutiram bastante coisa sobre os desafios da radioterapia moderna, como nós estamos fazendo aqui, além do próprio Todos Juntos contra o Câncer, que é esse movimento enorme da sociedade civil organizada contra o câncer e que tem chegado a resultados incríveis nos últimos anos. Um outro aspecto bem interessante tem sido as sociedades de especialidade. A gente baseou, inclusive, essa aula que eu estou dando para vocês aqui em um manual, um manifesto de valorização da radioterapia que foi feito em parceria da Varian, que é um fabricante, com a Sociedade Brasileira de Radioterapia. Mas a Sociedade Brasileira de Radioterapia foi além, com um grupo de trabalho que é o RT 2030, que está avaliando também todas essas questões que a gente está comentando aqui e vai pormenorizá-las, dando um norte, assim, para os rumos da radioterapia brasileira. Então, o acesso à radioterapia depende de tudo isso, né? Tanto da sociedade civil organizada, que é o que estamos fazendo aqui hoje, quanto de políticas públicas e também, por que não, da iniciativa privada, dando seu apoio e suporte à radioterapia para os pacientes.
até a gente chegar aí, onde eu tinha comentado com vocês lá no início da aula sobre essa ida de Bartolomeu, ultrapassando o cabo que foi chamado de Cabo das Tormentas, por conta de toda a dificuldade que eles tiveram para passar. Mas quando ele atravessou o Cabo das Tormentas, ele percebeu que ele conseguiu sair do Oceano Atlântico e chegar ao Oceano Índico. E isso fez com que eles chegassem e concluíssem o caminho das Índias, a rota das Índias, de maneira diferente do que era feito naquela região. O rei Dom João II, quando descobriu que o Cabo das Tormentas, que tinha possibilitado essa passagem, ele falou, não vai chamar Cabo das Tormentas, a gente vai chamar esse cabo de Cabo da Esperança, Cabo da Boa Esperança. E isso fez com que tudo aquilo mudasse. Então, um panorama que antes era difícil, que era um panorama que parecia ser intransponível, levou as grandes navegações a outro patamar. E é isso que a gente espera nos próximos anos para a radioterapia. Bom, eu vou agora chamar os nossos participantes, né? A gente vai primeiro falar com a dona Dolores Maria, que está em casa. A gente gostaria de falar com ela sobre o tratamento que foi realizado, né? Dona Dolores, tudo bem? Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, meu dona médico, Dolores. Boa noite, boa meu noite. Médico que eu sou. Boa noite, sou cheia de gratidão. Eu agradeço. Então, eu sou... Imagina. Eu que agradeço a senhora estar participando. A gente está aqui conversando e batendo um papo. Eu agradeço a senhora por estar nos acompanhando. Dona Dolores, a senhora é de fora de São Paulo, a senhora realizou o tratamento aqui, um pouco por conta dessa questão da tecnologia, né? A senhora viajava todo dia para realizar o tratamento, dia, né? De Santos a São Paulo, todo dia. Da Santa Casa de Santos para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, todos os dias. Foram 20 sessões. E tive o câncer de língua. Fui submetida, graças à sua experiência e à sua orientação, à radioterapia, e tive um progresso muito bom. Até agora só tenho tido da sua parte palavras de muito estímulo, porque estou indo para a cura, e não vou dizer que não há sofrimento. O sofrimento é muito grande, mas eu espero que a boa vontade, a força de vontade, a esperança não morra em nenhum paciente oncológico. Me desculpe me emocionar, mas Imagina. A gente chora, a gente ri, a gente se frustra por causa das dores, mas depois, quando a gente vê que é tudo para o nosso bem, isso tudo passa e se transforma num raio de sol maravilhoso. E eu espero chegar à cura total em breve, graças a toda a sua orientação, doutor Paulo, e graças a todos os cuidados que eu tive de quem participou da minha cura. Agradeço muito e espero que esse sistema IMRT seja distribuído pelos INSS e do Brasil inteiro, para que todos tenham condição de participar de uma cura mais decente, digamos assim, de uma cura mais correta, mais certa, com mais esperança. E não precisa viajar também, né, dona Dolores? É que não precisem viajar. Por isso que os INSS têm que dispor pelo Brasil inteiro, nas maiores cidades e, por que não, em algumas pequenas cidades também. Perfeito, perfeito. Era isso. Perfeito, dona Dolores. Era isso. A gente agradece a participação da senhora, muito emocionante. Eu que principalmente que vi a senhora desde o início do tratamento, vendo a senhora hoje tão bem, emociona demais a gente. Obrigado pela participação. Obrigado, senhor, doutor Paulo. Eu que agradeço. Tânia, a gente também vai conversar um pouquinho com você. É muito interessante porque a gente, no bate-papo aqui antes da nossa mesa, estava conversando e eu descobri que você realizou o tratamento durante a pandemia.
né? E é uma questão muito importante, porque muita gente tem deixado de fazer o tratamento oncológico, ou tem esquecido de se cuidar com medo da pandemia, e isso tem se traduzido agora num atraso do diagnóstico, num atraso do tratamento de pessoas que deveriam estar realizando a radioterapia, quimioterapia ou cirurgia contra o câncer. Conta um pouquinho para a gente como foi essa experiência, como você está hoje tendo vencido o câncer. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite e também por poder compartilhar a minha jornada. Eu, na verdade, faço meus exames de check-up anualmente e o que aconteceu é que, de repente, em dezembro passado, eu acabei também realizando os exames e levei um susto, quando, de repente, fui chamada a fazer exames adicionais. E, então, eu rapidamente, sou uma pessoa muito determinada e prefiro resolver as coisas rápidas. Procurei um mastologista, Dr. Ivo Carelli, que fez a minha confirmação e cirurgia. Em seguida, eu não sabia o que precisaria ser feito, então foi solicitado um exame para determinar se eu ia fazer quimio ou radioterapia. Eu fiz o Oncotype e aí, em seguida, segui o tratamento com o Dr. Buzaid, que é da BP e também do Einstein, no caso. E com a orientação deles, eu comecei o tratamento de radioterapia, fiz a radioterapia durante 19 sessões, então foram 15 sessões, mais aquele boost, E nesse momento foi assim algo muito difícil, porque nós estávamos em março, começando toda aquela situação de entender o que era o Covid-19, e havia muita inquietude, muita insegurança também da minha parte para saber se eu deveria esperar um pouco mais ou se eu deveria continuar o tratamento. Conversei com os médicos e eles falaram, não, continua, o câncer não pode esperar. Nós precisamos ter essa coragem e esse enfrentamento para que você efetivamente consiga ter os melhores resultados. Então, a mensagem que eu deixo é que, na verdade, assim, eu tive a possibilidade de fazer muitas coisas através de um bom convênio e também de bons médicos, mas, primeiro, que o câncer não pode esperar, e segundo, que mesmo diante da crise, da Covid, a gente precisa ter essa coragem e esse enfrentamento. O que eu encontrei, obviamente, quando cheguei às consultas ou mesmo ao hospital, são exatamente pessoas que, porventura, não têm acesso, conforme você explanou aqui na sua apresentação. Muitas pessoas não têm acesso ao tratamento, não têm, muitas vezes, digamos, informações disponíveis, porque quando descobre, você leva um susto, e precisa saber o que você faz, quem que você procura. E eu acho que não só no Brasil, mas os países da América Latina, por exemplo, todos eles precisam de ter mais recursos, mais equipamentos médicos, mais informações e médicos qualificados como vocês, para nos ajudar e efetivamente a gente conseguir caminhar para a cura ao câncer. Atualmente eu tomo só um remédio, tamoxifeno, e estou me sentindo bem, estou só monitorando. Perfeito, Tânia. E você já se beneficiou do hipofracionamento, porque a diminuição do número de aplicações, ela é muito impactante. Você acaba diminuindo pela metade, praticamente, o tempo de tratamento. A gente até está conseguindo mais, como eu comentei, existem alguns protocolos com 5 aplicações que já estão ficando bem maduros, mas já 19 já ajuda bastante em relação a 35 que eram feitas antigamente, 33, 35. Exatamente. Quando a gente, então, recebe essa orientação, olha, você vai fazer a radioterapia, a gente não sabe muito bem como é que é, Então, você não sabe, você vai entrar num bunker, tem ali o equipamento, cada hospital tem diferentes tipos de equipamento, obviamente. Então, você não sabe se você vai sentir dor, se você vai se sentir mal, Você não sabe o que vai acontecer. Então, há muita insegurança em relação ao tratamento. Mas, o que eu queria colocar é que não, você
se sente bem, você é super bem tratada, não é? Mesmo as pessoas me falaram, os médicos me falaram, talvez você se sinta um pouco cansada, mas foi bem pouco mesmo, acho que foi uns 2 ou 3 dias que eu senti um pouquinho assim de cansaço e descansei um pouquinho à tarde, mas de uma maneira geral é bem rápido o tratamento, né? Porque a gente vê que o fecho ele é muito localizado, né? Eu tive o câncer de mama na mama esquerda, e é bem localizado, né? Vocês especialistas que trabalham nessa identificação, no posicionamento e tudo mais, e você não sente nada, você fica alguns minutos ali, não é? E a pessoa vai te posicionar, você recebe aquela dose, né, de radiação e já vai embora, você pode eventualmente até ir para o seu trabalho e tudo mais, né? Vida normal, né? Vida normal, né? O que surpreende a gente também, né? Então, eu me senti muito, assim, muito acolhida, muito bem tratada por todos, né? O pessoal, desde os técnicos em radioterapia, os físicos médicos, os médicos, todos eles foram, assim, muito acolhedores, né? E muito respeitosos, interessados, né? E vi que outros pacientes também eram tratados da mesma maneira, né? Pacientes com câncer de próstata ou outros tipos de câncer também, no caso, né? Sim. Então, a foi muito gente bom. Fica muito Nesse feliz. sentido, obviamente, né? Claro, claro. Eu acho assim, a humanização do tratamento junto com a tecnologia, Exatamente. né, faz com que a gente consiga ter um tratamento adequado e, ao mesmo tempo, que não cause nenhum trauma, não cause maiores danos do que já é a própria doença. A gente, então, fica muito feliz pelo seu depoimento, Tânia. Agradeço demais a presença em nome aqui da organização. Que agradeço. Bom, gente, agora a gente vai falar também com o Carlos Eduardo, que é um paciente que venceu o câncer de próstata. Ele já terminou o tratamento há 1 ano, né? O Carlos Eduardo pode me ouvir? Tá. Perfeito. Carlos? Pois não. Me conta um pouquinho, Carlos, como que foi o seu tratamento, o que você achou? Pois não. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite, né, e a possibilidade de falar um pouco sobre essa experiência nova para mim. Depois de 55 anos de trabalhar como físico médico ao lado do radioterapeuta, tendo ao lado do paciente, agora a minha experiência foi com o paciente, né? Então é isso que eu preciso passar para vocês, né? Quer dizer, o meu diagnóstico inicial foi feito assim, depois de um exame de toque sem alteração. 3 meses depois eu fiz um PSA, estava 8,5. Eu achei que era porque eu estava andando muito de bicicleta, refiz em 5 dias, manteve 8,5. Então eu fiz uma ressonância, um PSMA, e foram identificadas 2 pequenas lesões de 2 milímetros cada. A biópsia perineal foi feita pelo meu urologista, o Dr. Renato Muglia, aqui no Rio. Uma biópsia perineal, porque tem menos chance de infecção, que confirmou com Gleason 3+4. Essa biópsia foi revista pela doutora Kátia, do Sírio-Libanês, que é médica e amiga minha. E eu, junto com o meu urologista no Rio, nós discutimos todas as opções que poderia ter para o meu tratamento, né? A primeira delas seria a vigilância ativa com biópsia anual, que não me agradou muito, porque eu sou muito pragmático e quero resolver as coisas. A segunda, a cirurgia, discutimos sobre as morbidades possíveis, a incontinência urinária, que é uma coisa muito desagradável, disfunção erétil, mas que tem solução, o implante peniano, e a recidiva, que poderia fazer radioterapia de resgate. A outra opção, evidentemente, a radioterapia, com morbidades menos intensas, incontinência urinária menos provável, a disfunção erétil também menos provável, mas tem como solução usar o medicamento Viagra ou Cialis. E se houver uma recidiva, tem a opção de tratamento hormonal. Bom, eu decidi junto com ele resolver logo isso, já que fazer uma biópsia anual é muito desconfortável.
E a decisão pela radioterapia, primeiro porque eu acredito na radioterapia, seria um contrassenso depois de trabalhar 50 anos ajudando os radioterapeutas a tratar, eu não optar pela radioterapia, né? Não estaria acreditando no que eu faço. Segundo, porque no Brasil já existe a tecnologia para nos dar essa confiança, embora sem acesso aos pacientes do SUS. E terceiro, porque eu selecionei, além de amigos e colegas, um dos vários grupos que mais confio, que foi o Dr. João Luiz e os colegas meus físicos, Cecília Calil e Wellington Pimenta, e o seu staff eficiente, muito cuidadoso lá do Sírio-Libanês. Quando eu liguei para o Dr. João e descrevi o meu caso, recebi a seguinte proposta carinhosa e com muita segurança. Você vai ficar curado, venha para cá. E eu fui. Mas eu disse, eu vou, mas me trate igual aos outros, não mude nada no seu protocolo. Bem, aí a alta tecnologia, usando a guiada por imagem, diariamente é feita uma imagem para verificar a posição bexiga, reto, próstata, e com controle diário também do Cone-Beam, que é um sistema que visualiza todos os dias a posição principalmente da bexiga e se ela está completamente cheia ou bem cheia, e o reto também. O protocolo de tratamento que foi utilizado foi hipofracionado, ou seja, 20 sessões, com doses mais altas por sessão, em vez de 40, que era aplicável no meu caso, com o tratamento usando o IGRT, que é o tratamento guiado por imagem diária. Processo de qualidade impecável, atendimento que eu tive com muita atenção e a atenção que um paciente precisa ter. Agora, o que eu considerei importante, não só da minha experiência pessoal profissional, mas também como paciente, é que todos os dias, no mesmo horário, com a bexiga quase cheia, o reto vazio, geometria interna quase a mesma. E somente 3 vezes dos 20 dias, após a imagem, eu tive que sair da sala para continuar bebendo água, para colocar a bexiga dentro do volume desejável. E para mim foi muito prazeroso, porque após o tratamento eu ficava com os residentes e os físicos discutindo problemas de física, que resultaram num trabalho que até foi premiado no Congresso da Sociedade de Radioterapia. Foi um período em São Paulo acompanhado da minha esposa muito leve, e emocionalmente muito confiante. E após o tratamento, até hoje, que tem um pouco mais de um ano, eu não tive nenhum efeito colateral agudo ou crônico, nenhuma disfunção urinária, sexual e sem retite. Ou seja, Paula, para quem já trabalhou com todas as fases da tecnologia, que eu acho que comecei a trabalhar antes de você, com o cobalto, trabalhando a distância SSD de 55 centímetros, e passando por 3D, MRT, o uso de EGRT, alta tecnologia com a imagem associada a uma equipe de alta qualidade reduz significativamente a morbidade pós-tratamento, né? E é evidente que não é só a máquina, a gente tem que lembrar que o piloto é fundamental, a equipe é fundamental. Ninguém ganha uma corrida de Fórmula 1 só por causa do piloto e por causa do carro. É por todo o conjunto que envolvem a radioterapia, pelos médicos, físicos, técnicos e as enfermeiras. Treinamento, né, Carlos Eduardo? Isso, treinamento, garantia da qualidade, isso é constante. Quanto mais alta tecnologia você trabalha, mais treinamento você precisa. Não pode confiar tanto nos computadores, no que os computadores nos apresentam, porque eles podem sofrer um pequeno vírus e mudar a informação e aí complica tudo. Isso sem considerar o que está chegando em breve, né? Opções de tratamento adaptativo, orientado pela genética de cada paciente, com previsão de resposta mais individualizada. Agora, considero fundamental a orientação do seu urologista quanto às opções de tratamento, que ela seja feita de forma aberta, permitindo que o paciente decida quando e o que fazer. Segundo ponto, a detecção precoce importante. O toque periódico depois de uma certa idade, PCE periódico também ajuda muito a você ter um caso inicial como eu tive. E um caso inicial em que eu tenho uma história de família bastante grande, porque meu pai e meu irmão tiveram o mesmo câncer na mesma idade que eu tive.
por último, mas não menos importante, dentro desse espírito desse simpósio, eu diria que é fundamental que a gente fale sobre o assunto. A gente tem que quebrar os tabus e os estigmas de que quem tem câncer carrega um atestado de óbito precoce. Não e não, nossa vida volta à normalidade, devemos apenas acompanhar a evolução a médio e longo prazo e fazer a detecção precoce de forma segura, de forma consciente. E, por último, eu acho uma pena que os pacientes do SUS não tenham acesso a essa tecnologia que a gente tem que buscar através do sistema privado, ou então do sistema de convênios, né? Infelizmente, a tabela do SUS ela não estimula a compatibilizar o uso da tecnologia com os custos envolvidos, né? E, além disso, o número de pacientes que precisam de radioterapia é uma coisa enorme. São quase 50 mil pacientes por ano que não têm acesso à radioterapia. E o governo tem que tomar decisões do que fazer. Se vai tratar de uma forma mais simples ou se vai trabalhar de uma forma mais complexa, não tendo atendimento para todos. O modelo brasileiro de radioterapia eu não considero o ideal, precisa melhorar muito para que a gente possa dar mais acesso a quem precisa com a tecnologia que a gente tem em mãos. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Carlos Eduardo, e realmente eu sou um pouquinho mais novo, mas vi o cobalto também, tive minha experiência também na cobaltoterapia, e hoje ainda temos alguns cobaltos que são utilizados para tratamento no Sistema Único de Saúde. Agradeço de novo, Carlos Eduardo, a sua disponibilidade, obrigado por estar conosco no dia de hoje. Foi um prazer, Paulo. Prazer, meu amigo. Bom, gente, dentro de tudo isso que a gente está discutindo, eu gostaria de chamar vocês para também enviar suas perguntas, colocá-las no nosso chat e nos acompanhar juntos agora com o jornalista Paulo Matias, que vai continuar esse bate-papo ao vivo com todos vocês. Até lá. Muito bem, olá, boa noite para você que está acompanhando aqui a 7ª edição virtual do TJCC, o nosso Todos Juntos contra o Câncer. Muito prazer, eu sou Paulo Matias, apresentador do Morning Show na Jovem Pan, e hoje tive um honroso convite de mediar esse papo, essa conversa que a gente vai promover exatamente agora sobre a importância da radioterapia, depois dessa aula do Dr. Paulo Lázaro. Foi muito bacana, a gente sempre ganha muito conhecimento, foi muito bacana mesmo. Só que agora é o seguinte, não estou sozinho nessa não, a gente vai bater um papo muito legal e tem muita gente boa que eu queria apresentar aqui para vocês, que já está presente aqui. Deixa eu apresentar em primeiro lugar o Dr. Paulo Lázaro, que eu acho que não precisa de muitas apresentações, né? Dr. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vou rapidamente falar que ele é radio-oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, idealizador do C, Radioterapia Legal, Descomplicando a Radioterapia. Dr. Paulo, o senhor por ter feito essa palestra anteriormente, quis começar pelo senhor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito bem, também está com a gente aqui a deputada federal, ela que é presidente da Frente Parlamentar da Luta contra o Câncer, uma posição importantíssima no Congresso Nacional. Deputada Silvia Cristina, muitíssimo obrigado pela sua presença e pela sua participação. Oi, Paulo, obrigada a você e a todos que estão nesse painel, especialmente a Melissa, que é uma criatura de um coração, de uma alma fantástica e tem uma luta aí maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Eu estou muito feliz, muito obrigada. E a Lígia da Vária pelo convite. Estamos aí, todos juntos contra o câncer. Muito bem, é isso aí. Também está aqui o doutor, queria dar o meu boa noite aqui para ele que é advogado sanitarista, diretor da Advocacy do Instituto Oncoguia, gerente jurídico da Ferrosp e também gerente jurídico da SBOC. Tudo bom, doutor Tiago? Seja bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Paulos, né? Boa noite a todos. Queria dizer que é uma honra estar aqui ao lado da Melissa. Melissa, que é uma guerreira, um exemplo para a gente. Deputada Silvia Cristina, que está
realmente aí se empenhando para transformar a realidade do câncer. Parabenizar o Carlos pelo seu depoimento. A gente sempre precisa humanizar essas discussões de políticas públicas, né? E o Carlos e todos os demais, a dona Dolores, a Tânia, fizeram isso de forma brilhante. E queria agradecer a Vária, o TJCC, pelo convite. Eu costumo sempre dizer que o Congresso do TJCC, pelo menos para mim, eu já atuo nessa área de oncologia aí pelo menos há uns 10 anos, para mim é uma festa de casamento, porque a gente se encontra, a gente pode realmente colocar todo o papo em dia com todo mundo. Uma pena que dessa vez a gente teve que fazer esse encontro virtual, mas é um grande prazer estar com vocês aqui novamente. Bom, e como todos os nossos convidados que eu já apresentei já disseram, nós temos 2 pacientes aqui dignos de respeito. Deixa eu agradecer mais uma vez a participação da Melissa Ribeiro, ela que é sobrevivente de câncer de laringe, mas não é só não, é presidente voluntária da CBG Brasil. A CBG, Melissa, só para você me esclarecer aqui, a Associação de Câncer de Boca e Garganta. Bem-vinda, Melissa, tudo bem? Boa noite, bem-vindo a todos, obrigada pelo convite. Beijo, Silvia, beijo, Thiago. E parabéns, Carlos, pela tua história. A CBG hoje está comemorando o Prêmio das Nações Unidas como uma associação que trabalhou em prol dos pacientes no Covid. Isso é só um compartilhamento de uma felicidade grande no dia de hoje. Obrigada. Bom, só queria esclarecer aqui que nós temos a nossa Melissa aqui, que hoje está se comunicando graças ao auxílio de um aparelho, a laringe eletrônica. Deixa eu agradecer também o nosso Carlos Eduardo de Almeida, que fez depoimentos incríveis agora há pouco. Carlos, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Nada, é um prazer poder colaborar com o esforço de vocês aí na conscientização da população com relação ao tratamento do câncer. Bacana. Gente, deixa eu organizar aqui os nossos trabalhos, o nosso papo da seguinte maneira. Vamos tentar fazer esse papo em aproximadamente aí 1h, 1h30, para que a gente possa organizar as falas de todo mundo aqui. Nós temos um detalhe, a deputada Silvia tem um compromisso às 20h, então eu queria começar pela deputada, já para aproveitar a presença da Silvia o máximo possível que a gente puder. E, deputada, eu não posso deixar de começar perguntando, acho que o óbvio que está todo mundo esperando e curioso também para saber a resposta da senhora. A senhora é presidente da Frente Parlamentar, né? A gente sabe muito bem da importância que tem uma frente parlamentar, que reúne deputados, é algo que esboça força política, mas na prática, deputada, o que isso pode ampliar e colaborar na ampliação do acesso à radioterapia? Paulo, só a minha saída às 8, eu continuo num outro painel de debate do TJCC, então eu só vou estar em outra sala e eu fico muito feliz. A Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, graças a Deus, nós temos mais de 200 parlamentares que são sensíveis à causa, né? Alguns como pacientes, como eu, e outros pela causa, porque ela nos envolve muito. Essa frente, ela tem o propósito de fazer essas lutas. E nós, inclusive, tomado algumas decisões com relação também a algumas propostas e alguns encaminhamentos ao Ministério da Saúde. De fato, nós estamos tendo dificuldades, porque os ministros da Saúde, né, houveram várias mudanças, né, na cabeça, né, de nomeações do Ministério. Nós começamos muito bem o ano, inclusive com o primeiro-ministro, e depois vieram outras nomeações, nos atrapalhou bastante. A questão da expansão da radioterapia, nós queremos que ela aconteça a passos largos. Eu sou de Rondônia e no mês de fevereiro, né, depois de tantas lutas, nós conseguimos, e ainda esse plano de ação que já deveria ter colocado um número maior de máquinas, e nós somos beneficiados com uma, né, inclusive de uma tecnologia fantástica da Vária, e ela já está em funcionamento no Hospital de Amor, em Porto Velho.
Mas, infelizmente, na própria capital, nós temos uma máquina de radioterapia ainda de cobalto. E é triste dizer que ainda nós temos essas máquinas, infelizmente, fazendo suas radiações pelo SUS, e nós sabemos o quanto que é prejudicial. Nós temos intelectuais aqui, nós temos médicos dentro dessa sala, e muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu penso que não é uma apenas de Rondônia. Então, nós temos, inclusive, solicitamos para todos os ministros que lá passaram. Agora temos um novo ministro que iniciou aí esse trabalho, né, que não tem muito tempo, e a gente luta. Nós queríamos que o nomeado ele estivesse, porque existe uma continuidade de trabalho. E sempre quando muda a cabeça, sempre quando muda um gestor, infelizmente a gente tem que recomeçar. E essa é a nossa frustração, de já termos começado 3 vezes por algo que não deveria ter parado, deveria ter dado sequência. Mas nós temos agido frequentemente para que essa mudança e para que a expansão da radioterapia ela aconteça com essas tecnologias, as quais trazem realmente muita dignidade no tratamento dos pacientes com câncer. Perfeito. Deputada, queria aproveitar mais um pouquinho aqui da presença da senhora, são 7h47, e pegando um gancho exatamente nessa fala da senhora em relação ao problema de acesso à radioterapia, né? Nós temos um caso muito crítico no Rio de Janeiro, que a própria Defensoria relatou, de mais de 1.500 pacientes com câncer na fila, né, de espera. Estados como Roraima e Amapá que nem possuem radioterapia. Eu queria saber, de uma maneira bem precisa da senhora, na sua avaliação, quais políticas se fazem necessárias para a gente ampliar exatamente esse acesso e principalmente essas novas tecnologias? Olha, a pandemia ela falhou bastante nesse trabalho, mas nos abriu uma vertente de que o dinheiro apareceu para o combate ao Covid-19, nós temos que ter responsabilidade com a pandemia, mas também nós percebemos que existe dinheiro suficiente para que outras frentes também sejam atendidas. O câncer ele já existe há séculos e ele não vai deixar de existir como uma pandemia que vem e que vai e que vem outras. Então, o tratamento do câncer que foi indicado, muitas das vezes porque os pacientes, claro, ficaram com medo, ficaram temerosos, até porque ninguém estava conseguindo se adequar muito a algo que foi tão rápido na vida da gente. Mas qual que é a proposta que nós trabalhamos agora? Primeiro, que a nossa luta é grande, que o tratamento do câncer ele não pare, para que as tecnologias elas aconteçam. Por incrível que pareça, quando você citou muito bem aí Amapá e Roraima, todos os pacientes eles vêm para outros estados, inclusive para Rondônia. Como eu falei, temos aqui apenas 3 máquinas de radioterapia para um universo grande. Essas máquinas não seriam suficientes nem para o estado, mas que outros pacientes são recebidos, inclusive no estado do Acre também, que inclusive teve dificuldade. Lá existe um equipamento e que antes dele ser colocado para tratamento, para funcionamento, tiveram umas que o local que a máquina estava, infelizmente, a chuva, né, fez com que ele se deteriorasse um pouco. O caso já resolvido, mas nós tivemos também essa problemática. Então, como que nós estamos trabalhando especialmente para que essa expansão ela de fato aconteça? Porque da mesma maneira que os recursos eles apareceram e que eles existem e que nós temos que ter prioridade para a saúde em todos os setores, mas o câncer, né, é isso que nós estamos pedindo, a prioridade, especialmente porque as tecnologias elas estão acontecendo, elas existem, é claro, não é um tratamento, mas quanto vale uma vida, né? De que maneira nós queremos que essas máquinas de cobalto, que na minha visão, meu pai, elas nem deveriam existir. Infelizmente, existem algumas unidades fazendo estragos, felizmente, no tratamento de muitos pacientes
que têm que ser submetidos ainda, porque o SUS ainda não tem todas as máquinas suficientes com tantas tecnologias que nós temos aí para trazer esse tratamento digno. Então, é algo que nós estamos ainda esperando do Ministério da Saúde, esse posicionamento, já oficializamos, para que nós tenhamos aí um resultado mais favorável e mais rápido, para que nós tenhamos aí o tratamento digno a todos os pacientes com câncer de todo o Brasil. Tiago, a gente ainda tem mais 10 minutinhos aqui com a deputada Silvia Cristina. Eu queria, mais uma vez, pegar um gancho aqui na fala dela e te perguntar o seguinte: como é que a sociedade civil pode se engajar, né, ajudar na elaboração dessas políticas que a deputada acabou de citar? E, principalmente, Tiago, quais empecilhos que você vê e que precisam, de qualquer maneira, ser ultrapassados? Perfeito, ótima pergunta, Paulo. Acho que, só resgatando, né, quando a gente começou essa nossa crise em decorrência da Covid-19, eu acho que uma palavra que muita gente aprendeu o significado é a palavra colapso, né? Muito foi falado no início da pandemia sobre, olha, a gente tem que achatar a curva para que o sistema não entre em colapso, né? O que seria esse colapso? Significa você não consegue fazer mais nada, ainda que você tentasse fazer alguma coisa, você não consegue fazer mais nada, as pessoas não vão conseguir ter assistência, não vai ter respirador, né? Ainda que você tivesse um dinheiro, tirasse dinheiro de algum lugar, você não teria como garantir esse atendimento. E se a gente for parar para pensar, a radioterapia, esse colapso já existe há muito tempo. Há muito tempo que a radioterapia está em um verdadeiro colapso. Dados do TCU de 2010, e esse número praticamente continua o mesmo, mostra que 90 mil pessoas, Paulo, 90 mil pessoas por ano não têm acesso à radioterapia. Não é que ela vai demorar para fazer, ela não tem acesso, elas estão no colapso, né? Então, assim, a gente tem realmente um problema muito grande para enfrentar, né, e que não é trivial. Embora não seja simples, a gente precisa enfrentar. Talvez seja o problema mais difícil, e aí já entrando na questão dos desafios, né? Porque, diferentemente de tratamento sistêmico, de quimioterapia, teoricamente, você pode fazer um processo de incorporação de tecnologia, você pode fazer um contrato com a fabricante, e ela vai entregar esse produto e imediatamente você começa a aplicar. No caso da radioterapia, infelizmente, e é angustiante isso, as mudanças elas não vão surgir a médio e curto prazo. Elas são mudanças que só vão realmente gerar um impacto significativo a longo prazo. E por quê? Primeiro porque você precisa de instalação de um alto parque lógico. E não é simplesmente uma instalação, não é uma reforma que nem a gente faz na nossa casa. É um complexo, é uma complexa engenharia e arquitetura para você ter isso, uma logística, né, muito complexa e custosa também. Mas além disso, ainda que você tenha os equipamentos, você precisa também de uma equipe de recursos humanos altamente qualificado para operar esses equipamentos, né? Você precisa de médicos radioterapeutas, você precisa de físicos, você precisa de técnicos em radiologia, e você tem carência de profissionais. Então você também precisa de políticas públicas de fomento a esses recursos humanos, a essa equipe multidisciplinar, sem a qual você não consegue operar esses equipamentos de radioterapia. E sabe qual talvez um problema ainda mais complexo? Eu fiz um tempo atrás, junto com o Instituto Oncoguia, um estudo que a gente chamou de Meu SUS não é igual ao seu SUS, que a gente tenta mostrar que dependendo do lugar onde o paciente é atendido, cada hospital acaba tendo o seu protocolo, o seu cardápio de tratamentos que o médico pode prescrever, né? Porque muitas vezes não consegue comprar os tratamentos mais caros. Então, dependendo do hospital em que você cair, você vai ter uma expectativa de vida diferente. E se você for parar para pensar, na radioterapia é a mesma coisa. Você tem lugares onde ainda existem equipamentos de cobalto, você tem outros com uma tecnologia muito mais moderna. Então, infelizmente, a gente não tem, mesmo para as pessoas que conseguem ter acesso, um nível de excelência como o Carlos, como a dona Dolores, como a Tânia mencionaram. Infelizmente, isso é a absoluta exceção. E isso tem que nos incomodar. A gente não pode... A gente tem que assistir essas declarações, né? Realmente para ver que há horizonte, que há o caminho, mas a gente precisa se incomodar porque a grande maioria das pessoas não está conseguindo ter esse tipo de acesso. E só para concluir,
acho que um ponto muito importante é que você também tem grandes diferenças macro-regionais. O Brasil, em termos, quando a gente fala em política de saúde, ele é dividido em macro-regiões. A gente tem aproximadamente, segundo dados que eu levantei aqui, os últimos dados, tem 171 macro-regiões. Teoricamente, essas macro-regiões, elas devem ser autossustentáveis, elas devem oferecer toda a integralidade do tratamento. Então, teoricamente, cada uma dessas macro-regiões teria que ter unidades habilitadas em oncologia para que com todos os equipamentos necessários, com radioterapia, com quimioterapia, com cirurgia, etc. e tal. Só que, infelizmente, dessas 171, só 74 tem equipamentos de radioterapia. 43 dessas 171 macro-regiões não tem equipamento de radioterapia funcionando. Algumas vão começar a ter por causa do plano de expansão da rádio, mas a grande maioria não tem. Então, o que você faz nessa situação? Essas pessoas têm que se deslocar para outras regiões. A média, acho que foi até um dado apresentado pelo Paulo que me chamou muita atenção, é que a gente tem 72 quilômetros, é a média que as pessoas do Brasil têm que andar, né? Tem que caminhar para chegar até um local onde tem radioterapia. E olha só Roraima. Roraima, as pessoas precisam caminhar 1.600 quilômetros. Gente, esse é um dado para a gente realmente cair para trás. Né? Não dá para a gente se conformar com isso. Então, assim, é um grande desafio. A gente precisa tentar equalizar essas grandes diferenças regionais, tanto em acesso a equipamento como acesso a profissionais, estimular políticas públicas de fomento à educação, a programas de capacitação profissional e, obviamente, também instalar máquinas nos locais que são mais carentes desse equipamento, justamente para você poder ter um nível de acesso aí muito mais equilibrado. Muito bem, Thiago. Deputada Silvia, faltam 3 minutos para as 8 horas da noite. Aqui é pontualidade. Deixa eu te agradecer pela participação e te liberar para o próximo painel, viu? Tchau, deputada. Obrigado. Tchau. Obrigada. Deus abençoe e um bom debate. Vocês são próximos. Gratidão. Muito obrigado, deputada. Valeu. Melissa, queremos te ouvir agora como paciente, presidente da Associação de Câncer de Boca e Garganta. A gente falou muito dessa questão da experiência, né? Eu queria que você pudesse relatar para a gente, Melissa, como é que tem sido a experiência da associação, principalmente com os pacientes do SUS, né? Que não têm acesso a essas técnicas mais modernas que existem na iniciativa privada. Então, a hora que eu ouvi o Carlos falar sobre o tratamento dele, eu fiquei extremamente feliz em pensar que um paciente de câncer de cabeça e pescoço, que muitas vezes faz 35, 40 sessões e fica cheio de sequelas, audição, olfato, dentição, se resolveria com essa nova tecnologia. Fiquei super feliz. Só que daí depois ele falou que ele fez no Einstein. Essa é a realidade do Brasil. Tudo que é bom não chega na rede. Pena que a Silvia saiu agora da discussão. Mas eu queria comentar com ela que desde que eu estou na associação e fundei ela há 5 anos e meio, a minha primeira conversa com o ministro da Saúde sobre câncer de cabeça e pescoço, ele mostrou o mapa do Brasil e da região Nordeste para baixo, tudo tinha um plano de expansão. E a parte norte inteira era como se ele tivesse retalhado do mapa do Brasil. E aí eu perguntei pra ele, tá, vocês esqueceram de pontuar Roraima, Rondônia, Amazônia, entendi. Ele disse, nós não vamos ter condições de fazer nem metade desse plano de expansão. 5 anos depois eu já vi esse mesmo slide em 2 audiências diferentes do Ministério da Saúde.
Então eu honestamente não sei se eles realmente têm interesse de levar isso a sério algum dia. Deputada Carmen Zanotto, que muito trabalha por esse plano de expansão em termos de Santa Catarina, conseguiu 2 máquinas esse ano, uma para Lages e uma para São Bento. Provavelmente conseguiu com bons fundos financeiros. Agora a minha experiência foi boa, não tão boa quanto a do Carlos, mas eu fiz IMRT. Sou uma das pacientes que eu conheço que tem menor nível de sequela. Fiz pelo plano de saúde. Mas às vezes eu me sinto muito constrangida porque o meu paciente na minha associação não tem dente, não consegue mais engolir com facilidade. Eu não vou falar que a radioterapia foi uma maravilha pra mim, porque não foi. Eu sou um paciente de cirurgia de resgate. Então o Dr. Paulo Lázaro sabe o que isso significa na garganta. Por isso que eu agradeço muito ao meu cirurgião, porque saí de um T2 para um T4, depois a rádio ao invés de diminuir, aumentou o tumor. E isso impediu uma cirurgia mais simples. Então essa fase de ter que fazer rádio na cabeça e pescoço, dito por todos os médicos com os quais a gente se relaciona, de 3 a 6 meses. Se o meu paciente não tiver acesso à rádio, ele morre. É simples assim, porque ele tem tumores em regiões muito funcionais. Respiração, deglutição, visão, audição. Então a gente precisa muito de todo esse plano de expansão. Lembre que o câncer de cabeça e pescoço precisa da rádio. É diferente da oncologia, que para outros cânceres ela é muito mais necessária, a medicamentosa, do que a rádio. No nosso caso é rádio e cirurgia, isso é indiscutível. Então a gente precisa se ampliar isso. Perfeito, querida. Doutor Paulo, deixa eu te fazer 2 perguntas em uma aí para aproveitar o seu tempo. O senhor mostrou na sua aula os benefícios da radioterapia, principalmente as novas tecnologias. A primeira pergunta, por que não está disponível para todo mundo? Quais são os gargalos, né? E a segunda, que eu queria já emendar com o senhor, essa alta tecnologia é mesmo necessária para todos os pacientes? Vamos imaginar, por exemplo, que um paciente esteja assistindo exatamente agora aqui o nosso papo e não tenha disponível essa tecnologia no tratamento que ela está fazendo. Ela precisa se preocupar de alguma maneira, na sua opinião? Quais são os casos onde essa tecnologia interfere muito e aonde ela não precisa e não interfere tanto? Obrigado pela pergunta, Paula. Realmente ela é muito boa e muito pertinente. A gente vê que, eu vou começar respondendo a segunda pergunta, se você me permite, aí eu faço uma introdução para responder a primeira. O que a gente vê quando a gente está na clínica, né, tratando os nossos pacientes, é que parte deles realmente se beneficia muito de alta tecnologia, radioterapia. Para vocês terem uma ideia, para tumores de pulmão, por exemplo, uma alternativa à cirurgia nos casos iniciais é a radioterapia. Radioterapia em doses altas tem a mesma taxa de cura, e isso diminuindo em taxa de internação. Radioterapia é um tratamento com raio-x totalmente ambulatorial. Além disso, a alta tecnologia também beneficia, como comentou, pacientes que fazem tratamento para câncer de cabeça e pescoço, isso já comprovado cientificamente por 2 trabalhos, que diminui a xerostomia, que é a diminuição da ausência de saliva, né? E isso faz com que a qualidade de vida do paciente seja enorme.
né? E, além disso, em outros casos específicos, o MRT pode beneficiar o paciente, como, por exemplo, para tumores de próstata, e, eventualmente, para um tumor de mama, como um sinal, gerando o coração da área de tratamento. Tudo isso gera um benefício muito grande. E, além disso, também pode diminuir o tratamento, a quantidade de aplicações que o paciente precisa fazer. Então, a gente, inclusive, consegue diminuir, por exemplo, uma fila de pacientes que precisam realizar tratamentos longos com tecnologia, porque de 39, 40 aplicações, a gente diminui isso, eventualmente, até para 5 aplicações. No caso do pulmão que eu comentei com vocês, em 4 aplicações, uma dose alta, em dias intercalados, eu faço o tratamento ablativo, um tratamento que cure a pessoa. Entretanto, essa tecnologia ela não está disponível para todos. Hoje, a gente tem um sistema de saúde brasileiro. Quando eu falo sistema de saúde brasileiro, estou considerando o sistema de saúde público e privado. 5% da população só tem o convênio e pode usufruir parcialmente do tratamento com MRT, né? Mesmo a ANS, mesmo os convênios são obrigados a oferecer MRT para todos os tumores, mas, por exemplo, a ANS já obriga os convênios médicos a oferecer MRT para os tumores de cabeça e pescoço, dada a robustez dos trabalhos científicos. Só que eu falei de 25% da população. Se a gente pegar 75% da população que depende do Sistema Único de Saúde, ela não tem MRT para praticamente. O Thiago foi muito feliz quando ele falou. A gente, no Brasil, infelizmente, está isolado dentro de universidades, eventualmente no Hospital do Amor, por exemplo, que a gente sabe que faz uma de excelência pelo SUS, ou em outros parceiros filantrópicos que também disponibilizam isso, inclusive absorvendo o custo. A gente, na nossa tempo, hoje não atuamos com o SUS, mas até há pouco tempo atuávamos, e quando o paciente precisava de MRT, um paciente de cabeça e pescoço, a gente fazia, mas isso tudo quem assume a instituição, né? O pagamento ele vai ser feito como para um tratamento intencional, aquela técnica que é realizada desde que a radioterapia existe há mais de 100 anos. Né? Então, o que a gente avalia é que nem todos os casos realmente precisam de tecnologia, mas com certeza a tecnologia ela vai diminuir o número de aplicações em muitos casos e vai diminuir o efeito colateral. O que o MRT incorporou, principalmente na radioterapia, foi a diminuição de efeitos colaterais, porque a gente consegue preservar os riscos, a gente consegue preservar a parótida, consegue preservar o reto quando é uma próstata, consegue preservar o esôfago quando é um pulmão. E isso a gente não consegue fazer com a técnica convencional, nem com a técnica tridimensional conformada. Então, tem uma etapa longa ainda para a gente chegar. E, obviamente, como a Melissa comentou, precisa haver uma remuneração adequada para que os serviços façam isso, né, consigam suportar os custos desse tratamento. Lembrando que, apesar de a gente saber que existe uma dificuldade, uma regulação, burocracia, a ausência de partes privadas efetivas, o governo até que em alguns momentos pontuais tem feito ações como a aquisição de maquinário, tentando aumentar o maquinário do Brasil, ou diminuindo, por exemplo, empacotando os procedimentos, ou seja, a radioterapia não ser mais valorizada pelo número de aplicações, porque chegou a gente ter o absurdo de, eventualmente, tentar para um paciente que era possível diminuir o número de aplicações, mas se você diminuísse o número de aplicações para acelerar a fila, você ia ser menos remunerado por isso. Né? Então, tem algumas coisas que já estão melhorando, então o governo tem feito até ponto um trabalho que está demorando mais, que tem funcionado, e a gente precisa de mais celeridade. Como eu mostrei na palestra, naquele nosso bate-papo, ainda falta muito para a gente chegar a ter um mínimo ideal de maquinário, isso não é nem de tecnologia. Perfeito. Gente, eu tenho mais
10 minutos, ser bem breve. Eu queria ouvir um pouquinho o Carlos, mais uma vez, sobre o que ele sentiu, né? Como é que foi toda essa história. Em 2 minutos, Carlos, por favor, conta pra gente um pouco da sua experiência. Desculpe, a pergunta ficou muito cortada, Tiago. Você podia responder, por favor? Podia repetir? Você está me ouvindo, Carlos? Eu queria que você relatasse um pouco mais da sua experiência. Sei. Da minha experiência como paciente, evidentemente, o que interessa aqui, né? Eu acho que ela foi assim, considerando que eu trabalho nessa área e que muitas vezes a gente passa por um dilema ético muito importante com os médicos de, às vezes, não poder tratar o paciente do SUS com a mesma tecnologia que trata o paciente do convênio. Quer dizer, eu particularmente me considerei um privilegiado nessa situação, porque além de eu poder ter um convênio que pudesse, pelo menos, custear parte das despesas, eu tive um atendimento assim espetacular de toda a equipe, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de amizade, do ponto de vista de carinho, né? Então foi uma coisa muito importante e para mim também foi uma lição de como é que a gente deve sentir o paciente, né? O paciente não é só como no que chega como se fosse uma fábrica, né? Ele tem dúvidas, ele tem sentimentos, ele tem perguntas, ele tem sensações, ele tem reações diferentes um do outro, não só físicas, mas emocionais. Eu acho que tudo isso, você tem uma equipe pronta para responder desde as perguntas mais simples às mais complexas, eu acho fundamental. E isso eu tive uma sorte muito grande de estar junto com essa equipe. Eu volto a dizer o seguinte, escolhi para tratar não significa que é a única equipe que existe no Brasil. E eu disse muito bem, escolhi uma das melhores equipes, tem várias equipes no Brasil e várias instituições que têm equipamentos, mas foi uma questão de afinidade, de oportunidade, de resposta, mas existem vários lugares que poderão fazer o mesmo tratamento. O que eu lamento, mais uma vez, é que a gente não possa oferecer essa tecnologia ao sistema. E aí tem duas vertentes, né? Primeiro, o paciente, quando chega para tratamento, e eu corroborar o que eu vou falar, são pacientes que, pelo menos a metade deles, têm os tumores mais avançados, porque o diagnóstico foi feito com certa lentidão, ou o paciente mesmo procurou o centro médico para o diagnóstico depois que se tivesse um sintoma quase que difícil dele conviver. Isso é um fator importante, quer dizer, o dia precoce, a procura do médico precoce, a biópsia precoce, o estadiamento e o encaminhamento para tratamento. Você vê, Tiago, é uma sequência de fatos que você não pode fazer um diagnóstico hoje para você depois fazer um encaminhamento só daqui a 3 meses e vai tratar daqui a 6 meses. Ele está crescendo todo dia, então ele tem que ter um atendimento muito rápido. Embora tenha uma legislação que diga que a paciente de mama atendida com 60 dias, eu acho muito pouco provável que isso seja respeitado, não é porque não se queira, porque há deficiência em todo o processo. Então eu me considero uma pessoa bastante privilegiada, não só por ter atendido, mas também por ter trabalhado ao longo da minha vida, tratando pacientes e formando gente, e também poder ter feito uma seleção da opção de tratamento que muitas vezes os pacientes não têm essa facilidade, não têm essa liberdade de participar um pouco mais junto com o seu urologista de o que ele deve fazer. Perfeito, Carlos. Muito bom. Produção, será que vocês poderiam colocar, por favor, os nossos slides, só para eu mostrar para o nosso público aqui, também para os nossos participantes desse papo, dessa conversa, alguns dados que são relevantes? Pode passar para mim, por favor, para o próximo slide. Está aqui, eu não sei se todo mundo está conseguindo analisar, mas esse é um quadro aí que a gente tem em relação à quantidade de equipamentos que a gente tem, o número de equipamentos, né? A recomendação da OMS é um aparelho de radioterapia para cada 300 mil habitantes. O número de equipamentos está abaixo do recomendado em todas as unidades da federação, em 3 estados, como a gente já relatou aqui, não há nenhum equipamento, considerando os setores público e privado. Pode passar para o próximo, produção, por favor, rapidamente, só para a nossa audiência poder
poder ver isso. E aqui um rápido esboço dos gastos em radioterapia de 2019 a 2018, para a gente ter uma ideia real do impacto da radioterapia no tratamento oncológico. Vejam aí que a radioterapia representa cerca de 40%, uma das modalidades de tratamento mais custo-efetiva que a gente tem. Olha, gente, nós temos 4 minutos, hein? Pode passar, perdão, produção, pode passar mais um slide. E aqui, ó, gente, tem um manifesto muito bacana que eu queria divulgar aqui, é um manifesto de valorização da nossa radioterapia no Brasil, que está disponível na plataforma do Congresso TJCC e também na página da Varian, na seção lá de patrocinadores. Então vai lá na seção de patrocinadores, clica lá e você vai dar uma lida em todos esses slides aqui, é bem bacana, eu li, incrível, vale muito a pena, tá bom? Fechado? Ó, nós temos mais 4 minutos aqui de papo, 4 minutinhos. Doutor Paulo, a Melissa quer fazer uma pergunta, mas Melissa, precisa ser foguete, hein? Vapt-vupt a pergunta, não sei se é para o doutor Paulo que você tem para fazer, mas você vai poder fazer. E tem uma pergunta da plateia, também da nossa audiência, doutor, que está perguntando o seguinte: faço parte da equipe Multi e alguns pacientes trazem relatos de medo e preocupação porque a rádio queima. Como é que a gente conversa com esses pacientes e apresenta os benefícios desse tratamento? Já vou pedir para emendar a pergunta da Melissa. Melissa, bem rapidinho, por favor. A minha pergunta é para o Thiago. Eu estou aqui representando pacientes do Brasil todo. A gente não pode acionar o Ministério Público numa grande ação coletiva para colocar equipamento onde não tem. Ou nós vamos continuar esperando anos e anos, 90 mil brasileiros morrerem sem acesso. Perfeito. Tiago, 1 minuto, depois em seguida Paulo, 1 minuto. Vai lá, Tiago. Legal, Melissa. Eu acho que é super importante essa pergunta, porque faz a gente pensar, a gente não se contentar com a situação atual, né? Eu acho que a gente precisa realmente... Olha, o problema está aí, tem uma série de desafios e a gente precisa resolver. Eu sempre acho que assim, o Ministério Público, qual é a função dele? Ele é um fiscal da lei e saúde é um tema de relevância pública, é função do Ministério Público fiscalizar. E eu sempre, sinceramente, acho que esses órgãos, eles precisam ser parceiros, né? Claro, eles têm essa função, eles precisam ser parceiros. Eles precisam conversar com os gestores, conversar com a sociedade civil. Acredito, sinceramente, que as grandes soluções vão vir desse diálogo, dessa negociação, né? A gente tem realmente muitos problemas. A radioterapia não é uma bala de prata que vai resolver. Você vai ter que enfrentar muitos gargalos para poder melhorar a situação. Enfim, todos os problemas que são regionalizados aí dentro do nosso país. Perfeito. Doutor Paulo, a pergunta que eu fiz para o senhor, por favor, que foi exatamente a questão do receio, né, que os pacientes trazem os relatos de medo porque a rádio queima. Como é que a gente dialoga com esse tipo de pessoa que está com esse receio? Bom, primeiro, conhecer a realidade do serviço onde será realizado, conversar com o seu médico. A gente hoje falou bastante falou bastante sobre como ela poderia beneficiar os pacientes, tanto do sistema privado como do sistema único de saúde, mas no Brasil a gente ainda tem 16 máquinas de cobalto, que é uma máquina mais antiga, que usa uma fonte de radiação natural e acaba queimando a pele, porque ela tem uma dose que se superficializa mais. A gente sabe que isso aumenta esse efeito, mas a depender do local, eventualmente não há essa queimadura, então isso como uma questão clínica, recomendo que seja conversado, interagir com a equipe de enfermagem, isso tudo ajuda até com dicas para diminuir esses sinais. Eventualmente não é uma alteração na pele, pode ter uma alteração em outro local, a equipe assistencial vai ajudar você em relação a esses efeitos, mas lembrando que o benefício é maior que o risco, por isso que a gente faz o tratamento com radiação ionizante. Perfeito, doutor Paulo. Gente, ponto final nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui, mas não termina aqui não, porque a nossa luta pela radioterapia vai muito longe. Deixa eu agradecer cada um de vocês pelo tempo, pelo carinho, principalmente com o tema, pela atenção e pelas aulas aqui que cada um deu.
cada um na sua área respectiva, eu tenho certeza que agregou e ajudou muito a quem está nos assistindo a ter cada vez mais consolidado na cabeça a importância da radioterapia. Deixa eu começar por você, Melissa, um beijo para você, muito obrigado. Obrigado você, querida. Thiago, valeu, cara. Valeu, gente. Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado. Carlos Eduardo, parabéns pelo teu depoimento. Muito bacana. Muito obrigado, foi um prazer. Doutor Paulo, dispensa comentários. Valeu, viu? Muitíssimo obrigado. Paulo, Thiago, Melissa, Carlos, todo mundo que está assistindo a gente e ao Todos Juntos contra o Câncer, por disponibilizar um tema tão importante aqui para todos nós. É isso aí, muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Fique aí com a continuação do TJCC Todos Juntos contra o Câncer. Essa bandeira é nossa. Vamos que vamos, vamos junto. Foi um prazer ter participado. Muitíssimo obrigado, gente. Tchau. Tchau.